Olá, no programa de hoje conversamos com o Tiago Lucas, um dos chargistas mais comentados dos últimos tempos. O que chama a atenção nas charges do Tiago, além da técnica do desenho, é a forma como ele traz questões que envolvem pessoas e o cenário político, econômico e social. Tiago, seja bem-vindo aqui no programa Opinião Pernambuco. Obrigado, Valdir. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão interessante, né? E então, é tão interessante e vasto, né? Eu queria, inclusive, Tiago, que tu falasse para a gente um pouquinho a diferença. A gente fica, vamos fazer sobre cartoon ou sobre charge. Aí, como você diferencia, né, essas duas formas de se falar de um desenho que tem lá no fundo uma sátira, uma crítica social? Bom, a charge é um desenho de humor que traz uma reflexão sobre o acontecimento do momento, seja ele na economia, na questão da política, questões sociais, no esporte também. Então, é uma análise por meio do desenho de humor do momento atual, né? E faz essa reflexão sobre o contexto, sobre o momento. O cartoon, ele é considerado uma piada gráfica. É um desenho que tem um tempo. Nós falamos que a charge tem um prazo de validade mais curto, porque ela depende do contexto histórico em que ela está situada e da compreensão do leitor. E o cartoon não, o cartoon é como se fosse uma piada em forma de desenho. Ela tem uma durabilidade maior, ela fala sobre questões mais comuns da sociedade. Então, a gente costuma dizer que se você, por exemplo, pegar uma charge do início do século XX, é necessário que se conheça o contexto histórico, social, político daquela charge para poder compreender. O cartoon não. O cartoon você pode pegar um cartoon feito naquele período, mas você vai entender porque ele vai falar sobre questões gerais da sociedade, questões mais amplas do dia a dia. Então, é essa a diferença principal. A charge faz a reflexão sobre o momento e o cartoon ele é uma piada gráfica, um desenho de humor que faz tem um senso de humor sobre questões do dia a dia, questões mais gerais. Uhum. A gente tem o fotojornalismo, que ele comporta a notícia, né, a informação do dia a dia, através da câmera fotográfica, né? A gente tem o trabalho do repórter de rua, que converte os fatos em notícia, em texto, em matéria para a televisão e para a rádio, e a gente tem o chargista, que também faz essa captura desses momentos. Então, assim, como você traria para a gente essa informação do tanto quanto uma charge ela pode ser interpretada como uma notícia. Até que ponto uma charge ela pode ter uma independência a tal ponto de dispensar a notícia ou ela pode ser um reforço à notícia que está lá sendo colocada por um outro jornalista? A charge, ela é uma opinião, né? O chargista é um colunista, no caso do jornal, por exemplo, como colunista de política, como colunista de economia, tanto é que ela tem um espaço reservado, né? Ao contrário da ilustração, também é interessante até fazer essa diferenciação da ilustração. A ilustração ela está mais vinculada diretamente a uma matéria, porque a ilustração ela vai fazer, como a palavra própria diz, ela vai ilustrar um texto. Então, nós recebemos um texto sobre um determinado assunto e nós vamos ilustrar aquela ideia. Então, a ilustração está mais vinculada a essa questão do texto. A charge ela tem uma independência porque ela vai fazer, nós vamos escolher o tema que nós vamos falar e nós vamos ter aquele espaço reservado todo dia para fazer aquela análise. Então, do mesmo jeito que o colunista de política tem um espaço reservado para fazer seu comentário, o chargista tem seu espaço também num jornal, numa revista, num portal. Então, ela tem essa independência tanto no espaço como nessa busca pela reflexão. E o chargista tem que estar antenado com todos os acontecimentos, como você colocou, e a gente vai ilustrar esse programa com alguns trabalhos que você vem realizando. Eu iria começar com o Graça Constitucional. A gente sabe que a gente tem um governo cada vez mais militarizado, né? Uhum. O que é questionado por algumas pessoas. De repente, muitos postos que poderiam estar sendo ocupados por pessoas, inclusive através de concursos públicos, como é o caso do INSS, não, estão sendo ocupados por militares. Parece-me que a gente tem mais de 25 mil, né, militares hoje empregados no Brasil, ou reempregados, né, porque a maioria também é aposentada e que está voltando. Como que é esse teu olhar sobre o fato em si para transformá-lo numa charge, né? E aí você fala exatamente como que você chegou a esse resultado, que a gente está mostrando essa charge aí. Certo. Bom, o dia a dia do chargista desde manhã eu acordo, já começo a ler das notícias, sabe? Porque eu faço a charge no final do dia, no jornal,
Então, nós precisamos estar conectados com o que está acontecendo no dia a dia. Então, eu já, pela manhã, já começo a dar uma olhada nas notícias para poder ficar informado sobre tudo. Economia, questões políticas, questões sociais, sobre o esporte também. Então, é intrínseco ao chargista o conhecimento, a compreensão, estar bem informado sobre o momento. Porque a matéria-prima da charge é o assunto do momento, sabe? Nossa matéria-prima, ao contrário do cartoon que eu falei, que isso são sobre temas mais gerais, a matéria-prima da charge é o assunto do momento, seja ele em qual esfera for, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar, sobre um assunto local, a matéria-prima do chargista é essa. Então, é crucial, é intrínseco ao chargista essa compreensão do momento. E sobre essa charge que você falou, essa questão dos militares, é um assunto que vem muito em evidência com esse governo. Né? Como você falou, há uma crescente, uma escalada de postos nas funções governamentais sendo exercida por militares, e os militares tendo uma influência muito grande, dando opiniões que até então não estavam dando sobre questões eleitorais, por exemplo. Então, são questões muito cruciais que estão acontecendo no Brasil, porque remete a tempos que nós vivemos, né? Tempos complicadíssimos que nós vivemos, que nós não queremos que volte, e essa sombra dos militares, da influência dos militares num país, num governo, realmente é bem delicado. Como você capturou o fato de que um deputado como Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a, inclusive, permanecer usando a tornozeleira eletrônica, e ele nega, ele quebra essa tornozeleira, e ele tem o respaldo, ele tem o aval do presidente da República, que, por sua vez, entra em conflito com o STF, porque acha que deve ser blindado esse deputado, né, que é partidário dele, né? Enfim, como é que se lida com essas questões que são tão delicadas, de tal forma a transformá-las numa imagem, e aí ainda assim você está se colocando, porque tua opinião está por trás disso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sutileza, a delicadeza do tratamento desse tipo de fato, e comentasse exatamente essa charge que a gente está mostrando agora. Bom, em primeiro lugar, uma das questões mais importantes para um sistema político, que é esse equilíbrio de poderes, sobre esse respeito às instituições, está sendo minado. Né? Uma das coisas mais importantes é o respeito às instituições, é o respeito às decisões judiciais. Então, nós estamos numa situação tão complicada que um membro do Legislativo ele simplesmente não aceita, não cumpre uma decisão judicial. Com o aval do presidente da República, um aval do presidente que dá a graça, como essa charge vai mostrar daqui a pouco, a graça constitucional, que até o nome já denota um certo gracejo com o povo brasileiro. Então, uma das coisas mais importantes, que é esse equilíbrio entre poderes, esse respeito às instituições, vem sendo quebrado. Outra coisa importante, que é a opinião que você falou, o chargista ele precisa ter um posicionamento, sabe? Ele precisa ver os acontecimentos, analisar e colocar na charge o seu ponto de vista. Um dos pontos mais importantes da charge é o posicionamento do chargista. Isso custa muito caro para você, para o chargista de um modo geral? Você sofre algum tipo de perseguição por conta desse posicionamento aguerrido, contundente? Tenho sofrido, aconteceu comigo agora há pouco, recebi ameaças, né? Tanto violência verbal como ameaça de violência física nas redes sociais, porque a charge hoje em dia ela não fica só no meio de comunicação, né? Ela é veiculada nas redes sociais do jornal, e eu recebi mensagens nas redes sociais de uma pessoa partidária do governo atual ameaçando que ia me agredir na rua, enfim. Então, esse é o custo de você ter um posicionamento contrário ao governo que você sabe, que você tem consciência que está fazendo mal para o país. Então, não se limita apenas a uma crítica negativa nas redes sociais, mas vem com ela também as ameaças, porque as pessoas muitas vezes acham que por estar na internet se sentem no direito de ameaçado, né? Então, sempre vem com um custo, o custo do posicionamento. Eu acho que isso sempre vem. O que é pessoal e o que é institucional no trabalho de um chargista,
dentro de uma empresa de comunicação? Todo meio de comunicação ele tem uma linha editorial, né? Seja ele um jornal, seja ele uma revista, seja ele um portal de notícias, ele tem uma linha editorial. O que eu acho interessante da charge é porque, como ela lida com o humor, às vezes o humor da charge não é nem tão explícito assim. Às vezes você vê uma charge até, entre aspas, séria. Né? Você fala sobre uma tragédia, por exemplo, você não faz um humor escrachado. Às vezes a charge é a reflexão por meio do desenho. Então, esse humor da charge, às vezes está presente, às vezes é mais escrachado, às vezes é mais sutil, às vezes nem está presente. Mas o importante é essa reflexão por meio do desenho. Então, o que eu acho interessante do poder da charge, da potencialidade da charge, é que às vezes nós conseguimos falar sobre certos temas que até está fora dessa linha editorial do jornal, que, por exemplo, um colunista de economia, de política, não conseguiria fazer, porque ele teria que narrar pelo texto. Então, às vezes, eu consegui fazer charges que eu via que estava indo de encontro à linha editorial do meio de comunicação por meio do humor. O humor ele permite que a gente consiga transpor um pouco essa linha editorial, transpor esse limite, sabe? Então, eu acho muito interessante essa potencialidade da charge e fazer com que a gente consiga falar sobre certos temas bem complicados por meio do humor e a gente consiga colocar a nossa opinião. Você falou aí, algumas são mais reflexivas do que mesmo na linha de humor. E nós temos uma que você tinha combinado com a gente para a gente mostrar, que traz exatamente a problemática da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso num período em que a gente estava aqui vivendo a Semana Santa. É claro que a guerra ainda permanece, né? Mas assim, aí você traz uma imagem de um Cristo na cruz, um acontecido lá de 2.000 anos atrás, e ainda hoje a humanidade se digladiando. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa charge, ela fala sobre essa questão da falta de humanidade, no melhor sentido da palavra, sabe? Eu acho que nós ainda estamos passando por uma pandemia, né? Nós ainda não superamos, nós ainda estamos passando por esse momento difícil, onde muitas pessoas diziam que nós iríamos sair melhores dessa pandemia, né? Não, o ser humano vai sair melhor, vai superar, vai sair mais unido. E a gente se depara com a guerra, sabe? Uma guerra onde há os interesses políticos, há os interesses econômicos, há várias questões, há várias camadas presentes. As pessoas estão sendo mortas, né? As pessoas estão sofrendo. E então eu fiz essa charge, como você falou, na período da Páscoa, né? Toda mensagem de fraternidade, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo, se perde. A gente vê as cenas, a gente lê o que está acontecendo e tudo isso vai por água abaixo, tudo se perde, né? Então, eu fiz essa charge onde eu fiz o Cristo no centro, crucificado, e embaixo, uma cidade destruída, tanques de guerra, soldados atirando de um lado para o outro, porque é isso que acontece. Nós saímos de uma pandemia onde se dizia que nós iríamos ter a potencialidade de sairmos melhores dela e nós entramos numa guerra. Então, vejam como essa questão da humanidade vai se perdendo, sabe? Então, e outra coisa, vivemos um contexto em que a guerra não é mais nos mesmos moldes de uma guerra, como a Primeira Guerra, como a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos lidando com guerra de informação, nós estamos lidando com armas cada vez mais poderosas. Então, as potencialidades de um conflito maior, de maior escala de mortes, de maior sofrimento, ela é bem real. Então, eu acho que é esse o contexto que a gente vive, infelizmente. Ok. Eu sou o Valdir Oliveira e estou conversando com o chargista Tiago Lucas, aqui no programa Opinião Pernambuco. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, trazendo a temática da crítica por trás da charge. E o nosso convidado é o chargista Tiago Lucas. Tiago, assim como existe a fake news, tem também a charge fake. É preciso a gente estar atento a isso nas redes sociais? Nós estamos vivendo um período de muita informação. De muita informação. E informações que se colidem, né?
informações que se colidem. Então, eu me deparo em algumas situações com charges, e como eu falei para você, todo chargista tem um posicionamento, seja ele mais explícito ou não. E eu tenho me deparado em algumas situações com charges onde se tenta justificar certos atos, por exemplo, do governo Bolsonaro, sabe? Onde se desconstrói uma narrativa ou, ao mesmo tempo, se constrói outra, onde se tenta se propagar, por exemplo, ele como uma pessoa que está tentando salvar... Essa questão da liberdade de expressão, por exemplo, é uma questão interessante. Eu já vi posicionamentos onde se coloca uma liberdade de expressão que justifica você incentivar um ataque ao judiciário. Eu já vi charges dessa forma, certo? Então, nós sabemos, a Constituição mostra isso, que nós temos a liberdade de expressão, mas há certos preceitos que precisam ser honrados. Então, a partir do momento que você tenta justificar como liberdade de expressão a invasão e o uso da violência de um órgão, de um pilar da democracia, isso é muito complicado. Então, eu tenho me deparado com pessoas chargistas que têm esse posicionamento e tentam justificar, por meio do desenho de humor, esses atos. Sabe? O que é uma pena, né? Tiago, comenta um pouco essa charge aí. Você colocou uma sequência de dominós que remete um pouco àquela brincadeirinha, né, da nossa infância, de sair derrubando os dominós, mas aqui o que está em jogo é a própria democracia. Fala sobre ela. Isso. Essa charge, se você perceber, o personagem central, ele tem um Pinóquio, né, o nariz de Pinóquio, representando a fake news, e ele tem um celular como se fosse aquele bonequinho de corda. Né? O celular, ele vai dando corda porque eu tentei nessa charge representar o que nós estamos vivendo atualmente. As fake news disseminadas por meio das redes sociais, isso nós sabemos que acontece muito, isso é um modo de ação, né? Não é à toa que se tenta disparar mensagens pelo WhatsApp, por exemplo, permitir que se dispare, que gerem grupos de forma irrestrita no WhatsApp, para que se possa disseminar fake news. Então, um dos preceitos da democracia é você ter acesso às informações mais verídicas possível. Então, a partir do momento que você distorce esses fatos, que você desconstrói esses fatos e que você usa as redes sociais, que teoricamente seriam meios para você encontrar essa verdade, quando você utiliza esses meios, essas mentiras, essas fake news, para desmobilizar, desconstruir a própria democracia, isso é um risco que nós estamos vivendo. E pode ter certeza, e essa charge mostra que, no final, a própria sociedade vai ser prejudicada. Nesse caminho de dominós, quando cair, nós mesmos vamos juntos, porque faz parte do preceito democrático esse acesso à informação correta. Mas o que nós estamos vendo é a desconstrução desses fatos. A gente tem esse programa também sendo exibido nas rádios, Tiago. E aí nós estamos falando aqui de imagens, por isso que é interessante que a gente faça realmente essa descrição, né, do que é a imagem. Eu estou vendo aqui uma das charges que você trouxe, que é o pastor com a bênção do Messias. E aí que remete exatamente ao escândalo do desvio das verbas do MEC para pastores evangélicos e para prefeituras, né, que tinham esse alinhamento político com o governo. Você poderia falar um pouquinho sobre ela, né, sobre esses cordeiros que estão aqui com o cifrão, né, enfim, né, é com você a palavra. Tem o Cordeiro de Ouro aí, né, porque esse acontecimento foi uma das formas de propina, era o ouro, né? Você tinha a questão do... Então, uma das coisas, eu fiz até uma outra charge falando sobre a questão do Messias, né? Porque há uma base evangélica por trás do governo Bolsonaro. Nós não podemos, logicamente, aqui colocar todo mundo no mesmo balaio. Nós sabemos que não são todos. Nós estamos falando especificamente da base evangélica que tem certas contradições. Você vê que o ministro da Educação estava beneficiando verbas
para pastores alinhados com o governo. Alguma coisa está errada aí, e muito errada, né? Então, nós sabemos que o uso da verba pública ela não pode ter essa discriminação. Então, nós temos um grupo que estava atuando politicamente e estava sendo beneficiado pelo governo. Então, essa charge, vocês podem ver que tem os cordeiros, né, as ovelhas com os dinheiros em forma de dinheiro, que representam as verbas, e mais na frente o cordeiro de ouro representando essa propina por meio aceitação de ouro como propina. Então, o que eu acho crucial nisso é denúncia. A charge ela tem um papel também de denúncia. Então, de demonstrar os absurdos. Eu acho que uma das funções mais importantes da charge é a divulgação dos absurdos. Nós não podemos normalizar o absurdo. Se o absurdo ele acontece o dia a dia, então, diariamente, nós temos que denunciar esse absurdo. Então, nós estamos vivendo em épocas do absurdo, sabe? São absurdos institucionais, são absurdos no dia a dia das pessoas, e isso precisa ser denunciado pela charge. A gente não pode fazer apenas um humor pelo humor, um humor para fazer gracinha. Isso aí pode ser feito com cartoon. A charge ela tem uma função social de denúncia. Essa percepção que te leva a trazer uma charge como, por exemplo, a da Viagra. A da Viagra, compra da Viagra também com o dinheiro público. Isso essa foi baseado no quadro famoso, né, dos militares hasteando a bandeira. Foi justamente no dia que aconteceu a denúncia, essa questão do uso de dinheiro público para comprar Viagra e outros produtos também. O Viagra só foi a ponta do iceberg, né? Tiveram outros produtos que foram ocupados que não tem nada a ver com a função do militar, né? Então, nós deparamos com um absurdo novamente, né? O uso de dinheiro público para comprar Viagra. Então, foi exatamente no dia dessa notícia. Então, eu procurei fazer essa charge onde mostra a ocupação dos militares. Os militares não estão ocupando apenas os espaços políticos. Essa ocupação dos espaços políticos traz consigo também a ocupação do dinheiro público, né? Uma coisa traz outra. Uma coisa não está apartada da outra. Então, não pensemos que as coisas são separadas, né? Na França, a charge ela chegou a viver um momento assim muito delicado quando extremistas invadiram a redação do Charlie Hebdo, né, e assassinaram 12 pessoas. E aí a motivação era exatamente uma charge que fazia uma alusão a Maomé, né? Ou seja, há sempre essa delicadeza muito grande na lida com esses fatos, mas o cartunista, o chargista não podem se intimidar, né? E por isso que é preciso se jogar. É mais ou menos por aí. Não deve haver intimidação, sob hipótese alguma. Não, porque a questão do limite, por exemplo, o Charlie Hebdo ele tinha uma linha editorial onde ele desconstruía tudo e todos, seja ele na religião, seja ele na política, e isso acarretava inconformismo por parte de algumas pessoas que não concordavam. Mas é aquele tipo de coisa, nada justifica a violência, né? Nada justifica o que aconteceu. Então, você discordar de um chargista faz parte, é até bom, né? Não queremos aqui que todo mundo concorde, mas vamos discutir de forma civilizada. Nada justifica a violência. A partir do momento que um chargista é ameaçado de morte, a partir do momento que o chargista é morto, alguma coisa aí não está seguindo seu rumo normal. Então, a liberdade do chargista de tecer uma crítica sobre qualquer assunto, ela precisa ser preservada. Se a pessoa está sendo incomodada, há meios legais para se reclamar, há meios pelo meio das redes sociais, por meio de questões democráticas de se você contestar. Nada justifica a violência. O Tiago, é uma coisa que a gente não falou ainda, o tempo agora está curtinho, mas dá para passar uns 2 minutos aí falando, é sobre a técnica que você utiliza no seu trabalho.
né? A gente tem, por exemplo, uma charge como essa de uma mulher com um mapa do Brasil na cabeça, ela sentada em cima de um botijão vazio e Uhum. cozinhando, né? São quadros belíssimos, assim, muito bem desenhados, né? Que poderiam ser uma obra de arte. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Esse diálogo entre a arte e a informação, né, contida no teu trabalho. Eu tenho desenvolvido dois estilos. Um estilo como esse da mulher sob botijão, que é um estilo mais realista. Quando eu quero, por exemplo, quando eu quero falar sobre questões da maior gravidade, isso não é uma regra, mas eu tenho desenvolvido um estilo mais cômico, que é, por exemplo, aquela charge do pastor com as ovelhas, que você pode perceber que é diferente desse estilo da mulher em cima do botijão. Esse estilo da mulher é um estilo mais sujo, tem uma técnica um pouco mais realista. Então, quando eu quero trazer uma gravidade maior, demonstrar uma tensão maior na charge, eu tenho utilizado esse estilo mais realista, podemos dizer assim. Não é uma regra, posso inverter também, mas eu tenho gostado de usar essas questões. É importante porque nós temos que usar, as cores são importantes, né? A cor que você vai usar em cada cena, em cada personagem é importante para você denotar uma ideia, a posição dos personagens, essa questão das linhas. Cada chargista tem um estilo de desenho, é como se fosse uma ortografia, cada um tem sua letra. A mesma coisa do chargista. Então, cada um tenta, da sua forma, expressar uma ideia. Então, essa parte visual é muito importante, não é? Porque você vai dialogar com o leitor por meio disso, por meio da questão visual. Ok, Tiago. E assim, espero que você continue ganhando prêmios, né, aqui no Brasil e em vários países por aí com esse seu trabalho, tá? A gente vai aqui encerrar o programa, né? Queria agradecer a tua participação. Obrigado, Valdir. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que é muito importante a gente discutir arte e cultura nesse país, e principalmente uma arte que tem esse senso de crítica social. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Agradecemos também a todos e todas que nos acompanharam no programa de hoje. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo momento.